Um agente secreto que não é agente, um Marcelo que não é Marcelo e um Kleber que não é Tarantino. Hoje a gente vai falar de agente secreto. Eu sou Sibila Malfatti Moser, sou neuropsicóloga e psicanalista. Esse é o Sessão de Cinema e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse filme maravilhoso brasileiro que é O Agente Secreto com Wagner Moura. Bom, passando aqui um resuminho, né, para vocês primeiro. O filme, ele trata de a história de um professor universitário, pesquisador, que está pesquisando ali inovações tecnológicas muito avançadas para o período ali da década de 70. O filme, ele passa a grande parte dele ali no ano de 1977, mas a história também é um pouco linear. A gente fala um pouco mais do passado, ali de 74, e a gente também tem uma parte ali que é mais contemporânea, que a gente começa a perceber mais pra frente da história. Mas o que eu quero trazer aqui também é a questão da fotografia, né, desse filme, que é uma fotografia linda, né? Logo de cara, quando você começa a assistir o filme, já me vem assim, né, uma referência que é aquele filme maravilhoso também, Onde os Fracos Não Têm Vez. Por quê? Já começa com aquela cena árida daquela região ali, né, do Nordeste, ali no Recife, aquele posto meio no meio do nada, e tem aquele corpo, né, aquela pessoa lá que não é o personagem central da história, mas já começa com essa cena, né? Onde o Marcelo tá chegando ali com o carro dele para abastecer no posto e ele vê aquele corpo e ele se sente incomodado, ele se sente um pouco enojado de ver aquele corpo coberto com papelão no meio do nada. Bom, mas assim, o filme começa muito bonito, ele começa até de uma forma leve, trazendo imagens de artistas, fotos de cenas de programas de auditório brasileiro, e tudo em preto e branco, né? E aí a gente começa a entender que rapidamente já vai para esse tempo diferente que a gente já não vive mais hoje. Muitas pessoas que vão assistir hoje e que não têm a mesma idade que eu, que são mais jovens, vão ver aí nesse filme muitos elementos que elas realmente não sabem do que se trata. Por exemplo, um deles apenas é o telegrama. Mas já na chamada do filme, a gente tem o orelhão, que é uma coisa que ninguém usa mais, que está sendo retirado oficialmente esse ano 2026 de todo o país, mas eu acho que traz uma riqueza muito grande para a gente entender um pouco do Brasil na década de 70. Não só por causa do telegrama ou por causa do orelhão, mas uma série de elementos que a gente consegue perceber que existe no filme, que é típico da década de 70, que é a década que eu nasci. Bom, a fotografia, voltando nela, ela tem cores, né? Cores muito fortes, cores muito expressivas, que remetem também a um diretor muito famoso, que é o Quentin Tarantino. Então, na minha opinião, o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça, ele é melhor do que um filme de Tarantino, minha opinião particular. Mas vamos voltar ao enredo da história, vai. O Marcelo, ele tá, né, tentando se proteger, ele tá fugindo, né? Ele chega ali em Recife com um carro que tem uma placa de Brasília, né? Isso já faz a gente imaginar, né, de onde será que ele tá vindo, né? Pode ser que ele esteja vindo, então, de Brasília, né? O filme deixa muitas pontas soltas pra gente imaginar. Eu tenho várias perguntas que ficaram em aberto aqui na minha cabeça nessa história desse filme. Mas então a gente tenta imaginar, né? Tem esse olhar, né, esse foco da câmera mostrando alguns detalhes pra gente tentar captar alguma coisa da história aqui, porque nem tudo é explicado. Mas ele chega em Recife e passa por essa situação no posto de gasolina, onde tem aquele corpo lá no chão, é período de carnaval, e a polícia não foi atender aquela ocorrência, né, devido a questões regionais daquele período, naquele momento, mas a polícia aparece no posto, né, justamente para averiguar aquele sujeito que está no posto com aquele carro de Brasília, e aí então pedem o documento do carro, o documento pessoal, e quando ele vai, né,
pegar alguma coisa ali no porta-luvas, o policial fala, não, sai do carro, eu tenho que entrar no seu carro. E o policial entra no carro, verifica extintor, se ainda está em prazo válido, coisas que parecem não fazer muito sentido, que não tenha muita relevância. Afinal de contas, a polícia passa pelo posto, não se importa com aquele corpo que está lá já há 2 dias, estirado no chão, coberto com papelão, mas se interessa em investigar aquele homem que está passando com aquele carro com a placa de Brasília. Mas a polícia nem sabia que a placa era de Brasília. Dá a entender que a polícia foi mandada ali, né? Minha opinião. Que a polícia foi enviada ali, talvez já no rastro de onde estaria circulando esse sujeito que está sendo procurado, que no caso é o Marcelo ou Armando, como você queira. Passada essa fase, ele se livra, né? O policial pede uma propina, ele não tem, não dá, oferece uma carteira de cigarro já meio usada. O policial aceita e vai embora. Mas é carnaval, então, né? Muitas coisas passam pela nossa cabeça nessa cena principal, né? Inicial, na verdade. Por quê? O que pode estar acontecendo, né? Simplesmente é uma região, em um lugar em que a polícia não se preocupa com as mortes nesse período? Será que as mortes que acontecem ali naquele período são mortes de pessoas que, segundo eles, como acontece em alguns comentários do filme, são pessoas que merecem, né? Mereciam, afinal de contas, aquele corpo ali estirado era de alguém que estava tentando roubar uma lata de óleo no posto de gasolina. Então, será que, assim, aquele que merece morrer, eles não dão muita importância? Será que a polícia já estava no encalço de Marcelo? Será que já estavam buscando pistas? Não sabemos. O que sabemos é que Marcelo vai, então, se hospedar num apartamento, num pradinho ali, onde algumas pessoas falam que é uma pensão, a pensão da Dona Sebastiana. E ali outras pessoas moram. São pessoas que também estão tentando se proteger, se esconder, fugir de situações onde elas estavam sofrendo algum tipo de ameaça, né? Então, eles mesmos se chamam de refugiados. E o Marcelo começa a fazer parte daquele grupo e ele, né, faz amizade também com as pessoas ali, mas tudo acontece muito rápido, são poucos dias, né? Ele consegue ali um trabalho nesse órgão expedidor de documentos de RG, certidão de nascimento, enfim, né? O centro de identificação da pessoa, e que é o SSP, né? Centro de Segurança Pública. Serviço de Segurança Pública, isso mesmo. E aí ele vai trabalhar lá, mas é tipo um cabide de emprego, né? É um lugar para se esconder. Como outras pessoas estão ali, é um retrato que eles mostram de uma forma assim bem negativa, né? De pessoas que chegam muito cedo, mas começam a trabalhar muito mais tarde. E daqui a pouco esse lugar se transforma numa delegacia. E aí vem um delegado que não é lá muito boa pessoa, né? Não é nada boa pessoa. E para defender ali casos complexos e né, contraditórios, né, de quem é culpado, de quem é inocente, mas esse não é o ponto principal. Esse é só um cenário, um pano de fundo para a gente entender que naquela região, naquele lugar, naquele momento, né, que tudo está acontecendo, que é um retrato, um pequeno retrato do Brasil daquele momento, de que, de fato, o que está acontecendo de errado não está sendo apurado, né? E que está sendo passado pano para situações que são muito ruins e muito negativas. Bom, Marcelo está em Recife porque ele quer encontrar o seu filho, que está convivendo, né, com os seus sogros. A sua esposa, ela morreu, não fica claro e evidenciado como foi a morte dela. O filho dele acredita que a mãe adoeceu e morreu, né? Em nenhum momento traz ali uma evidência de como foi a morte dela, mas tudo leva a gente a pensar que foi em decorrência do movimento da ditadura, porque o Brasil vivia na ditadura nesse período. E o Marcelo estava sendo perseguido porque justamente estava envolvido com essas pesquisas, né, de tecnologia e, enfim, ele recebeu uma visita de um membro do conselho da Eletrobras, que é o Guirotti, que é justamente o cara que quer fazer com que ele morra, né? O cara que contrata lá os matadores que vêm do Rio de Janeiro para matar o Marcelo. Mas
o Marcelo, ou o Armando, ele vai contando a história dele para uma pessoa chamada Elsa. Essa Elsa, na verdade, é que é uma das agentes secretas da história, assim como a Dona Sebastiana, que é outra agente secreta. Por quê? Porque, né, fingem ali que tá tudo bem, tem uma vida, né, conhecida, mas de forma secreta estão agindo de modo a proteger essas pessoas que estão sendo injustiçadas, que estão sendo perseguidas. Então, a Elsa, ela vai fazer uma entrevista com o Marcelo. Ela é enviada a conversar com ele, por quê? Porque o Marcelo descobre, segundo um contato que ele tem em Brasília, que ele está sendo procurado, né, jurado de morte. E aí os telefones estão todos grampeados, as conversas estão sendo todas ouvidas, mas a Elsa grava uma conversa com ele, onde ele conta para ela que o Girotti, 2 anos atrás, 3 anos antes, 3 anos, em 1974, em agosto, esteve visitando a universidade onde ele trabalhava, que ele tinha voltado fazia 2 anos do término do seu pós-doc, para devolver para a universidade aquilo tudo que ele tinha aprendido, né, nesse seu processo de pós-doutoramento. E o Girotti, que vai visitar então a universidade, percebe que eles estão fazendo assim pesquisas que ele considera que deveriam ser centralizadas mais no sul, no Rio de Janeiro, onde ele pudesse estar de olho, né, observando e controlando o que estaria sendo pesquisado ou não. Ele é uma pessoa da indústria, né? Ele tem uma empresa própria, mas ele é um representante da Eletrobras. Então, com essa questão da ditadura, né, existe aí um boicote ao desenvolvimento brasileiro, ao desenvolvimento de tecnologias, ao desenvolvimento de diversas formas de conhecimento intelectual que vai acontecendo ali, então, um corte, né, nos cargos, né. Tem uma professora mesmo que é gaúcha, que enfrenta o Girotti, e ele, né, é a primeira pessoa que ele tira e ele manda ela trabalhar no metrô em São Paulo. Ele tira ela desse cargo de professora, pesquisadora, e manda ela trabalhar no metrô em São Paulo. Tudo para ir, né, fazendo, como eu escutei, né, um assassinato de reputação das pessoas que estão ali trabalhando de forma intelectual e visando o desenvolvimento, né, da pesquisa, da tecnologia no Brasil em 1977, 1974, onde a gente tem aí a questão até mesmo do carro elétrico, né? Se você pesquisar, você vai encontrar informações sobre a Gurgel, né, que foi um projeto também de carros elétricos que foi realidade no Brasil, mas infelizmente não foi para frente por falta de incentivo mesmo, né? Os carros tinham as baterias que tinham curta duração. E a falta de incentivo fez com que o projeto morresse, mas a gente tem, inclusive aqui em Campos do Jordão, no Museu do Carro, no Cardê, a gente tem lá uma sala só para Gurgel, com o carro da Gurgel, com vários projetos do Gurgel. Se você vier a Campos, venha conhecer o Cardê, vale muito a pena. Mas, voltando ao filme, tudo isso foi sendo então boicotado por esse cara, né, esse Girotti, que deixa aí no ar, então, talvez que tenha alguma coisa a ver com a morte da esposa de Marcelo, porque eles tiveram uma briga, né, durante um almoço, e ele ofendeu, né, a mulher do Marcelo, né, a Fátima, dizendo que ela era uma secretária, né, quando, enfim, foram diversas tentativas verbais de humilhar o Marcelo por parte do Girotti, tentando humilhar, chamando ele de cabeludo, chamando ele de comunista, colocando ele numa situação de repressão, né, verbalmente, e depois também ali, naquele contexto de trabalho, também reprimindo e retirando as possibilidades dele desenvolver o trabalho dele. Tem vários cortes na história, então a gente não tem uma sequência linear de entender certinho, passo a passo, de como tudo aconteceu. O que a gente tem é o fato de que o Marcelo está escondido, está procurando o filho e está procurando dados sobre a sua mãe. Ele não tem muito conhecimento da história dela. No final, a gente vai poder ter acesso um pouco mais sobre isso quando... eu vou dar spoiler, né? Porque se você está assistindo aqui, né, eu preciso dar o spoiler, senão a gente não fecha o contexto.
Então, quando o Fernando, que é o filho do Marcelo, cresce, ele vai ter a conversa com uma das garotas que estava ouvindo as fitas que a Elsa estava gravando. Tudo leva a crer que todas as fitas foram gravadas por esse grupo, que era chefiado pela Elsa, que eu acredito que ela, né, é que era a filha do casal, que roubou muito da sociedade, estava querendo devolver alguma coisa boa para a população, protegendo essas pessoas que estavam sendo perseguidas pela ditadura. A Elsa, ao meu ver, era uma rebelde, que também tinha um nome falso, né? E no final parece que as peças um pouco se encaixam nessa explicação. Tudo leva a crer que sim, que ela era a grande agente secreta da história, porque Marcelo não era um agente secreto. Marcelo era um professor, pesquisador de uma universidade que estava sendo perseguido intelectualmente, perseguido por uma ditadura, assim como tantos outros foram perseguidos na ditadura do Brasil. Tudo isso patrocinado, né, pelos Estados Unidos, né? Essa ideia de realmente tirar o Brasil do cenário da tecnologia, do cenário intelectual, tudo isso que a gente não vai entrar aqui agora, porque o canal não é de história e geografia e política, é de psicologia. Então a gente está trazendo um retalho de coisas aqui, políticas, toques, se você quiser, pesquisa aí no Google. E voltando aqui no Marcelo, ou no Armando. O Marcelo, ele é um cara muito resiliente. Ele é uma pessoa que passou tudo que ele passou e ele não baixa a cabeça. Ele ainda tem esperança. Como todo brasileiro, ele tem esperança. E ele está em vias de talvez ser contratado por uma universidade em algum outro país que não o Brasil. Só que quando ele está conseguindo, né, ficar um pouco mais em paz com essa ideia, e com a ideia de pegar o filho e levar ele embora e tudo mais, ele descobre que ele não pode sair do Brasil porque está sendo jurado de morte, e a Elsa então diz que vai ajudá-lo conseguindo passaportes em até 4 dias. Mas aí tem toda a reviravolta. Por quê? Porque o Guirotti já mandou 2 caras do Rio de Janeiro para matar o Marcelo ou o Armando, e esses caras, que são muito malandros, contrataram um cara regional ali de Recife para fazer o serviço por um valor muito abaixo. Eles cobraram 60 mil e eles vão pagar para esse cara 4 mil. Mas esse cara, ele pega a foto do Marcelo e vai até lá o posto de identificação, vê que é o Marcelo, e ele chama Armando, e aí a funcionária fala, o nome dele é Marcelo. Ele não é Armando, o nome dele é Marcelo. E aí ele fala Armando e o Marcelo, ele para, ele não olha, mas ele trava, ele meio que entrega que ele é o Armando. Mas ele já tá sabendo que tá sendo procurado. Então, ele tenta se esquivar, aí ele vai falar com o delegado, que eu não expliquei muito bem quem é o delegado aqui na história, mas ele vai falar com o delegado e dizer, olha, tem um cara lá, ele tá atrapalhando as pessoas, ele tá incomodando as pessoas, eu preciso da ajuda de vocês, porque, olha, eu não teria vindo aqui se eu não achasse que o cara era muito perigoso. E aí o delegado manda os filhos dele, um dos filhos dele, ir até lá onde está esse assassino, e tem lá um tiroteio e o assassino acaba matando o filho do delegado, que também não é boa pessoa na história, e aí começa a perseguição, porque um dos 2 contratados para assassinarem o Marcelo, os cariocas, um deles vê toda a situação acontecendo e persegue então o assassino regional, vai atrás dele para matá-lo e por fim acaba sendo morto também por esse assassino regional. E aí a gente tá no meio do filme, numa correria, naquele momento de ação. E nisso tem momentos em que mostram lá as 2 meninas no tempo atual, escutando as fitas que foram gravadas lá pela Elsa, acredito eu, pela Elsa, e conhecendo também a história junto com a gente, de quem foi o Marcelo, o que aconteceu, era o problema da tecnologia, o problema da perseguição, o problema da ditadura, só que o filme não explica, né, essas meninas, para quem elas trabalham, né, por que elas estão fazendo aquilo, dá a impressão que elas são 2 estudantes, fazendo pesquisas e tudo mais, e esse vai e vem de informação e de tempo, de alinearidade da história,
a gente fica só com aquela imagem do tiroteio acontecendo, mas com o Marcelo protegido, ainda lá dentro do centro de identificação. E de repente, essa menina está fazendo as pesquisas lá com as fotocópias do jornal da época e aparece lá na manchete, né? Morto, pesquisador, suspeito de estar envolvido em corrupção e também a suspeita de ser uma queima de arquivo. Então, naquela cena, daquela foto no computador, tem a manchete e a foto do Marcelo morto. Isso me deixou revoltada. Isso me deixou completamente revoltada. Eu queria muito saber e entender como foi que tudo isso aconteceu. E aí fica um monte de pontas soltas na minha cabeça. Quem, afinal de contas, matou o Marcelo? Quem, afinal de contas, matou o Armando? A gente sabia que tinham várias possibilidades de assassinos ali, mas, afinal de contas, quem matou o Armando? Será que eu perdi alguma coisa? Eu assisti o filme 3 vezes. Se eu perdi alguma coisa, escreve pra mim aí. Me conta porque eu estou perdida. E não gostei dessa parte. Detestei essa parte. Mas, enfim, ele morre. E, enfim, Fernando não consegue, então, viver com seu pai, que eram os planos deles, ir embora do país. E é uma perda para aquele grupo que estava fazendo toda aquela proteção. Ele era o caso mais importante que a Elsa considerava naquele momento, porque justamente ele estava sendo perseguido. E era uma questão, né, muito relevante também por conta dessa coisa da parte intelectual e da tecnologia, enfim, né, tudo fica muito subentendido. E aí a gente parte para um outro momento, que é o momento em que o Fernando, né, o filho do Marcelo, ele cresce, ele já é um médico e ele trabalha ali naquela mesma região onde era o cinema do avô dele e onde todo o cenário sangrento aconteceu. Fernando ali permanece, só que aí ele se transforma em um médico, né? Alguém que cuida de pessoas e alguém que lida com sangue o tempo todo. Inclusive a menina, a estudante que vai ao encontro dele com esse material que ela escutou e que ela gravou e que ela transcreveu e tudo mais, sobre toda a história do Marcelo, toda a história, né, da Fátima, que foi a esposa dele, e tudo que ela conseguiu captar naquela pesquisa dela, que ela teve que devolver para a instituição, porque parece que estava sendo uma coisa meio perigosa, mexendo com algo que era meio perigoso. Então ela vai à procura do Fernando, que é o mesmo ator, que é o Wagner Moura, e conta para ele que estava fazendo aquela pesquisa, mas para ter acesso a ele, ela fez uma doação de sangue. Então o filme ele é sangrento do começo ao fim. Morte já logo de cara no começo, mortes ao longo da história, naquele momento de ação, muito sangue, e aí no final ela vai lá e leva para ele esse material, para ele saber quem foi o pai dele, porque na conversa com ela ele diz que ele nem sabe quem foi o pai dele. Mas, na minha opinião, alguma coisa ficou escondida, porque ele diz para ela: olha, eu não vou conversar com você sobre esse assunto. E quando ele diz isso, para mim, ele sabe de muita coisa, mas ele não quer falar ou ele não pode falar, porque ele nem sabe quem é essa garota. Mas ele trata ela com educação, ele recebe lá o pendrive dela com todas aquelas informações. E no final é o Wagner Moura, né, com aquele olhar na pele de Fernando, com aquele olhar pensativo, reflexivo, olhando ao longe. Para mim, eu acredito realmente que o Fernando, ele sabe muito mais do que ele diz que sabe, ele sabe muito mais do que ele mostra que sabe. Seria muito legal se tivesse um filme 2 pra gente dar uma continuidade, inventar alguma coisa aí, porque é um thriller, de fato é um thriller. Tem mistério, né, tem suspense, tem pontas soltas, porque a gente assiste o filme e depois a gente, né, você assiste com alguém, você fica ali horas e horas ainda conversando, mas e aquele pedaço, mas e aquilo, mas será que aconteceu? De onde que ele veio? Será que ele veio de Brasília mesmo? Será que ele já, né, não tinha a chance de conseguir esse passaporte antes? Por que não veio esse passaporte antes? Por que tudo aconteceu tão rápido? Como que tão rápido identificaram que ele já estava ali? O contato dele lá em Brasília, quando ele ligou para Brasília, né, para, enfim, conversar alguma coisa, a gente nem consegue saber o que ele ia falar, porque ele não consegue falar. O contato dele falou assim: não fala nada, nós estamos grampeados, me manda um número que eu te ligo.
e desliga o telefone na cara dele. E ele tá no orelhão. E aí ele fala, pô, como é que eu vou mandar um número pra você? Você desligou. Aí ele vai lá no correio e manda um telegrama com o número, com o ramal para ele ser encontrado e o horário. E o secretário do contato dele, que parece assim ser uma pessoa tranquila, de boa, pega esse telegrama e abre. Essa é a cena. Ele abre e a outra cena ele entrega pro contato, que é o chefe dele. O contato do Marcelo, que é o chefe desse secretário. E aí ele fala assim, pô, você abriu o telegrama? Ele falou, eu abri, mas eu não li. Ele falou, se você não leu, por que você abriu? Então, deixa essa porta pra gente também pensar em algumas coisas, né? Será que esse secretário também não estava envolvido, não estava sendo ali corrupto e entregando as informações do Marcelo? Fora tudo isso, a gente ainda tem a bendita da perna, a perna cabeluda e a perna que estava dentro do tubarão. Então, o filme é um filme muito bem feito, é um filme que tem uma fotografia maravilhosa, a atuação do Wagner Moura é incrível. Acho que é o melhor filme brasileiro que existe até o momento, na minha opinião, é o melhor filme brasileiro. Com certeza merece ganhar o Oscar, sim, e muito. É melhor que Tarantino, é melhor que Onde os Fracos Não Têm Vez, um enredo muito bem feito. As quebras e as inserções de outros elementos e de outros lugares que coisas acontecem também é muito dinâmico, sem perder o fio da meada. É muito bom, o filme é muito bom. Marcelo, um cara bacana, um cara do bem, um cara resiliente, um cara que tem fé, um cara que não desiste. Ele tem sonhos, apesar de tudo, apesar de ter perdido o seu trabalho, apesar de ter perdido a sua esposa, ele ainda tem fé que vai dar certo com o filho, viver em outro lugar e continuar sendo professor e continuar sendo pesquisador. Esse é o aspecto principal que mais chama atenção no personagem. Além de estar vivendo tudo que ele está vivendo, ele ainda consegue tirar um tempo para conhecer as pessoas que estão ali convivendo com ele naquele lugar dos refugiados. Ele consegue interagir com as pessoas, ele consegue ser afetivo com as pessoas, se afetar positivamente com as pessoas, sem se desesperar. Ele está sempre tranquilo, ele está sempre reservado. Um personagem difícil de criar, porque ele tem um momento ali de desespero e de descontrole, que é quando ele, no passado, alguns anos atrás, ele agride, né, o Girotti, o filho dele, que estão ofendendo a esposa dele, e quando ele retoma essas emoções, ele fica visivelmente tenso e desconfortável. Então, o desconforto é a expressão que mais marca, né, no olhar dele, né, desde o começo do filme, desde quando ele vê o corpo lá estirado no chão, nesses momentos em que ele tem memórias sobre o que ele sofreu, e em outros momentos que é tudo muito pelo olhar. Lembra muito filmes europeus, né? Tanto que na produção você vai observar que tem ali a participação, né, da Alemanha, da França, enfim, né, de pessoas ali que tem essa influência também na construção do filme, e por isso ele ganha, eu acho que ele ganha uma visibilidade, um reconhecimento, né, uma familiaridade com filmes europeus também. Então, é uma obra-prima. E o personagem também muito bem construído. É uma obra de ficção inspirada na nossa realidade do Brasil, na década de 70, com a repressão e a ditadura. E a Perna Cabeluda vem para fazer uma sátira, né, uma coisa que para distrair o povo, né, para o povo não pensar muito nas coisas difíceis, porque as histórias são engraçadas, meio pesadas, cômicas, assim, meio lembrando lendas urbanas, né, regionais do Nordeste, mas também vem como símbolo da repressão, da ditadura, como algo, né, como aquele pé pesado, né, aquele chute forte que é a força da ditadura impedindo as pessoas, né, de terem a sua liberdade. Bom, os aspectos psicológicos, né, para trazer aqui nesse vídeo, eu acho que eu já comentei, são esses pontos da resiliência, da força, da resistência, da afetividade do Armando, e que quando ele sabe, né, que ele está jurado de morte, ele ainda sai na rua, depois daquela entrevista com a Elsa, e ele tá passando lá o pessoal do carnaval, né, que tá curtindo o carnaval de rua. E ele olha para aquilo tudo e ele ainda consegue respirar, sorrir
e ir para o meio, né, do povo, se divertir e dançar e se misturar. E isso também me trouxe uma ideia do quanto o brasileiro sofre e o quanto o carnaval é simbólico para aliviar certos sofrimentos em certos momentos da vida, como uma grande fuga. E naquela cena é o sofrimento do brasileiro compartilhado, né? O sofrimento do Marcelo compartilhado com todos os brasileiros naquele período de carnaval, naquele momento de repressão e de ditadura militar no Brasil. O filme é lindo, maravilhoso. Bom, se você gostou de tudo isso que eu falei para você, por favor, curte aqui, curte o canal, se inscreve, comenta. Se quiser criticar, critica aí, eu vou gostar. Se eu esqueci de alguma coisa no filme, comenta aí. De repente passou perdido alguma coisa aí e eu quero saber o que você achou, se você concorda, se você discorda. E, de qualquer modo, hoje ficamos por aqui. Esse é o Sibila Moser Sessão de Cinema. Até o próximo vídeo. Obrigada!